Mas amanhã já começa a mudar, tá? É. Então, Alves, pode pedir a bênção do Senhor sobre nosso estudo da palavra de Deus. Senhor e soberano e eterno Deus, nas tuas mãos já entregamos as nossas vidas, teus servos que vieram aprender mais de ti, porque tu és, Senhor, bom, maravilhoso, e por isso damos graça no dia de hoje, porque em tudo tu és presente na nossa vida. E por isso já te agradecemos. E tu é tremendo, Senhor. Entrego nas tuas mãos essa aula que nós vamos ter, Senhor. E o Léo possa nos dar mais dele em relação aos ensinos que nós precisamos aprender, dominarmos em nome de Jesus, Senhor. Tu seja conosco, Senhor. E aqueles que estão por vir, Senhor, tu traga, Senhor, para ouvir a tua palavra, porque sairemos hoje mais sábios do que tudo, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pela essa graça que tu nos dá. E por isso ficamos alegres em todas as coisas. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, estamos no capítulo 2 hoje. Até, nem quando eu vi aquele primeiro esboço, eu estranhei que tem tantos versículos, né, no primeiro esboço. Mas estamos dividindo em duas partes, vai dar tudo certo. Vou pedir a Patrícia para ler capítulo 2, do 1 ao 13. Mas antes da Patrícia ler do 2 do 1 ao 13, vou pedir a Fátima para ler o finalzinho do capítulo 1, porque pelo menos a minha Bíblia no 2, 1 começa com portanto. Acho que a outra Bíblia, talvez da do Luísa, fala pois. Então, vamos ler o final do 1, que você vai ler 16, 17 e 18 do 1. Depois a Patrícia vai entrar no 2. Tá bom. Posso ler? Pode. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onésimo. Não sei se eu não Onésimo. Porque muitas vezes ele reanimou e não se envergonhou por eu estar preso. Ao contrário, quando chegou a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Conceda-lhe ao Senhor que naquele dia, entre misericórdia da parte do Senhor, você saiba muito, muito bem, você sabe muito bem que quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Muito bem. Agora, Patrícia, capítulo 2. Boa noite, Valnei. Seja bem-vindo. Boa noite a todos os irmãos. Desculpa o atraso. Boa noite, irmão. Sem problema. 2 Timóteo 2, 1. Tudo bem. E você, meu filho, torne-se forte com a graça que há em Cristo Jesus, pois você deve ensinar aos outros essas coisas que você e muitos outros me ouviram falar. Ensine estas grandes verdades a homens de confiança que, por seu turno, as transmitirão aos outros. Parte nos meus sofrimentos como um bom soldado de Jesus Cristo. E como soldado, não se deixe prender pelos negócios deste mundo, porque se fizer assim, você não poderá satisfazer aquele que o alistou em seu exército. Siga as determinações do Senhor para a execução da sua obra, como um atleta que ou obedece às regras ou é desclassificado e não recebe prêmio nenhum. Trabalhe arduamente como um lavrador, e você será o primeiro a receber a sua parte na colheita. Pense bem no que estou dizendo, e que o Senhor ajude a entender de que forma isso se aplica a você. Não se esqueça nunca do fato de que Jesus Cristo foi ressuscitado dos mortos, era descendente da família do rei Davi, de acordo com o evangelho que eu anuncio. E é por causa disso que eu estou sofrendo e fui posto na prisão como um criminoso. Mas a palavra de Deus não está em cadeias, embora eu esteja.
Estou muito disposto a sofrer se isso trouxer salvação e glória eterna em Cristo Jesus para aqueles que Deus escolheu. Sou confortado com o seguinte ensino verdadeiro: quando morremos por Cristo, isto apenas quer dizer que viveremos com Ele. E se continuarmos a suportar o sofrimento com paciência, lembre-se de que algum dia iremos governar com Ele. Entretanto, se desistirmos e o negarmos, então Ele também nos negará. Mesmo quando formos infiéis, Ele continua fiel para conosco, mas não pode negar-se a si mesmo. Obrigado. Então, tem coisas na Bíblia que parece que não combinam. Que a Bíblia diz que para Deus nada é impossível. Mas, de uma certa forma, essa frase está errada. Porque existe o impossível para Deus. A Patrícia acabou de ler, né? Deus não pode ser infiel, né? Deus não pode mentir. Deus não pode deixar de amar, né? Porque Ele é fiel, Ele é amor. Muito bem, vamos voltar para o início. E como eu disse, pelo menos na NVI, capítulo 2 começa com portanto. Então, sempre que eu vejo pois ou portanto, volto para o que estava antes. E até eu errei, eu pedi a Fátima para começar no 16, mas melhor seria começar no 15 do capítulo 1. Que o 15 fala sobre pessoas que abandonaram a fé. Né? Diz que até, né? Diz aqui, todos na província da Ásia me abandonaram. Inclusive, até cita aqui 2 nomes, que a gente não conhece, mas certamente Timóteo conhecia, pessoas que certamente Timóteo nunca imaginou que aqueles irmãos fossem desistir, parar de seguir a Cristo. Mas aí, então, a parte que a Fátima leu, dá destaque a um irmão, a família dele, que esse irmão perseverou. Então, temos os 2 lados, né? O lado errado e o lado certo. Até eu tive que pesquisar, porque eu fiquei na dúvida se esse Onesíforo é o mesmo que Onésimo, que nós vimos em Filemão, mas acho que não é. Acho que essa é outra pessoa. Nomes são parecidos, mas não são iguais. Mas diz que esse, como o Onésimo fez, Onesíforo também procurou Paulo lá em Roma. E o que ele fez lá? O que Paulo fala sobre esse irmão? E uma boa noite para Ricardo, para Lídia, para Francisco. Sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite. Está me ouvindo aí? Estamos ouvindo. Só confirmando, é 1 Timóteo 1. Não, nós estamos em 2 Timóteo. A segunda, é segunda. 2 Timóteo. Eu voltei para o capítulo 1, que vocês já estudaram semana passada, só para pegar o gancho para engrenar no capítulo 2. Então, ele mostra os errados e esse irmão Onesíforo, por que ele tem destaque? Porque ele procurou Paulo em Roma até encontrá-lo. E depois que ele animava encontrou... as pessoas, dava ânimo. Dava ânimo às pessoas, acho que até a Paulo, né? Ele não se envergonhou dele. A minha fala aqui no 16 que muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou de que eu estava preso. Então, ele ficou lá, nada poderia deter a determinação desse irmão. Aí, então, entramos no capítulo 2 e qual é o assunto? Dificuldades, né? Como lidamos com dificuldades? Algumas pessoas abandonaram, outras pessoas enfrentam, até o próprio Paulo precisa de ajuda. Então, ele diz para Timóteo, o que Timóteo precisa fazer? No versículo 1. Fortificar-se. Fortificar-se, né? Fique firme. Eu gosto em português quando os irmãos falam, fique firme, irmão, firme na rocha. Então, porque aqui, fortifique-se como? Na graça de Cristo que há em Cristo Jesus, né? Não porque eu sou tal, porque eu sou o melhor,
porque eu posso, não, mas firme na rocha, firme em Jesus, fortifique-se na graça em Cristo. Eu entendo que essa palavra graça é o que Deus nos dá, Deus suprindo aquilo que nós não podemos fazer. Muitas vezes nós falamos sobre graça em relação à nossa salvação. A salvação é pela graça, que eu não posso me salvar, eu dependo do sangue de Cristo. Eu dependo daquilo que Cristo fez por mim. Mas nós também precisamos da graça, né? Depois de sermos batizados, na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, esse mês que vem, porque se vamos perseverar em Cristo, só com a ajuda do Senhor. Até se muitos abandonaram, é só com a graça de Cristo que vamos continuar, né? Agora, sempre eu peço a vocês para memorizar versículos, até penso que não é importante apenas memorizar as palavras, que é o principal, mas também é bom, quando possível, memorizar onde ficam essas palavras, para poder encontrar, ou para poder passar ou mostrar para alguém. Então, aqui temos uma passagem muito fácil de você memorizar onde fica, porque é 2 Timóteo 2:2. 2:2:2, né? 222, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. E o que esse versículo diz? Muito bom ele. Quer ler na sua Bíblia, Francisco? É muito bom e tem um sentido muito forte, né? Sim. Vou ler, então. O que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo, transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Muito bem. Então, eu aprendi aqui que nesse pequeno versículo já está falando sobre 4 gerações, 4 elos numa corrente, né? Que começa, Paulo passou a palavra para Timóteo, e aqui no versículo 2 qual é o dever de Timóteo? Timóteo precisa continuar na fé, né? Ele precisa continuar, mas ele precisa fazer o quê? Transmitir para outros. Transmitir a outros. E esses outros? Tem que ser homens fiéis e também idôneos. Que vão fazer o quê? Para instruir a outros. E que assim vão ensinar a outros. É tipo né? uma Então, corrente, né? Isso, com certeza. É uma corrente, né? 4 elos aqui na corrente. E Isso. graças a Deus, né? Esse elo que começou lá no 1º século depois de Cristo. Permanece até hoje, né, irmão? Isso, que um dia alguém falou comigo, um dia alguém falou com você. A corrente não foi quebrada, né? Sim. Agora cabe a gente repassar para outros. Toda viagem que eu estou dando um ensino para alguém, eu estou fortificando essa corrente. Exatamente. Dando mais um elo ali, né? Isso. O Wellington é professor de História e também de Matemática. Né? Então, quem é bom de Matemática, vamos pensar em 2 possibilidades para a nossa congregação. Né? Nós podemos ter um irmão, que esse irmão, ele todo ano, ele evangeliza e batiza 100 pessoas. Que palavra bonita. Que coisa boa, né? Coisa boa, né? Um irmão que todo ano batiza 100 pessoas. Todo ano nossa igreja tem mais 100 membros. Ou podemos ter um irmão que ele só ganha uma pessoa por ano. Mas essa pessoa que ele ganha, depois que ele ganha, essa pessoa também ganha uma pessoa por ano. E essa pessoa que, né, também ganha uma pessoa por ano. Então, se você faz a matemática, né, no primeiro ano, esse segundo só tem 2. Mas o segundo ano são 4. Depois são 16. Depois são 32. 64. E já passou outro de 100, né? Que vai ser 128. E aí logo vai ter uma explosão de membros. Quando um ensina um,
E esse um ensina outro, que ensina outro, que ensina outro, que ensina outro. E esse é o plano de Deus, né? Quem A dava Rony passa para alguém, a Sandy passa para alguém, Francisco, eu, todos nós. Ô, Léo, agora eu me lembrei agora, sabe de quem? Ah, Do Daniel Valentim. Daniel Valentim, ele dava uma aula sobre isso, uhum, espetacular, né? E ele fazia umas fotos assim de pessoas, né? aham. Ia multiplicando, e daí a pouco estava uma coisa que não Dá milhões de dava nem para pessoas, né? contar. Era milhão, não dava nem para contar. É Daniel verdade. Valentim dava aula muito boa sobre isso. Aham. Então, Eu esse é o gostei plano disso, de hein? vida. Pode falar, Esther. Eu gostei disso, hein? Cada um Então, levar um, o outro um vai levar mais um. Muito bom, hein? é, a Esther está fazendo a parte dela, né, Esther? Amém. Pelo Graças menos a está Deus, tentando. graças a Deus pelo seu trabalho. Isso, a gente está em Coríntios, né? Onde Paulo diz, eu plantei, Apolo regou e Deus deu o crescimento. Isso aí. Isso, nós plantamos e regamos, mas o crescimento vem do É Senhor. de Deus, é. Então, vamos para a próxima parte aqui. Paulo fala sobre sofrimentos, que a vida cristã não vai ser fácil. E para falar sobre sofrimentos, ele usa 3 exemplos. Então, vamos por etapa aqui. Vou aproveitar, temos alguns aqui que serviram nas Forças Armadas. Como é a vida do soldado? Por que Paulo cita o exemplo do soldado? Wellington vai falar? Sim, o soldado é uma pessoa que está instruída para, primeiro, para servir nas forças. E o regramento, ou a instrução dessas forças não vai com a vida civil, porque o civil tem outras regras, né? O civil pode fazer praticamente o que quiser, e o soldado não pode fazer o que quiser. Tá? Se quer fazer o que quiser, não pode ser soldado. Isso é assim. Uhum. Então, existe uma disciplina. Valnei? O soldado também ele é patriota, ele é fiel. Uhum. Também obedece regras. É fiel, ele é patriota, ele é. Uhum. E, geralmente, o soldado ele é sempre obediente ao superior. Uhum. Quem serviu sabe. Né? Se você é um soldado e um sargento vem falar com você, você tem uma postura, sabe que ele é um superior. Então, o soldado ele é sempre disciplinado. E o sargento, da mesma forma, segue o coronel segue, né? Assim sucessivamente, né? Muito bem. Então, esse é um exemplo que serve na vida cristã, que nós precisamos ser fiéis, precisamos obedecer. O outro exemplo é do atleta. Temos algum atleta aqui? Alguém sabe algo sobre atletismo? A Rony gosta de correr, né? Eu já fui atleta, né? Já foi? Corria 10 quilômetros todo dia. Lembro disso. Já fez várias corridas, né, Francisco? Ganhou algumas medalhas. Tem um monte de medalha aqui, nem sei quantos. Foi maratonista, né? Maratonista, eu lembro também. Eu já vi foto do irmão com roupa de maratona. 10 quilômetros a gente fazia. Eu não sei se eu me lembro, já vi foto sua com a sua filha e seu genro, se eu não me engano. Sim. A gente tem várias fotos. Eu, minha filha e meu genro. Então, qual é o dever do atleta? Rony? Tem para seguir as regras, não primeiro, e também eles têm uma disciplina para fazer todos os dias exercício, o que eles querem fazer, essa dedicação. Até Paulo não citou aqui quem toca música, que é a mesma coisa, né?
Vocês treinam. Vamos falar sobre a Bíblia, nossa Bíblia. Esse é um prazer. Sim, mas ele está usando esses exemplos Sim, é verdade. que servem também para a vida cristã, né? Sim, desculpa, Advaldo, ele chegou, ele... Adjalvo, sim, Adjalvo eu vi o Adjalvo. Eu não sei onde ele está agora, mas ele chegou. Parece que ele está no teto, não sei. Okay. Mas ele vai voltar. Mas é o treinamento, que é uma preparação para estar sempre melhorando, uma dedicação, não acontece por acaso, né? Eu sei, por exemplo, na orquestra, onde você toca, só entra na orquestra pessoas que já têm talento, já têm uma certa habilidade. Mas essa pessoa não pode ficar um ano sem tocar, um ano sem treinar, né? Que como vai ser no dia da apresentação? Nossa, tem músculos também, essas vias via seu cérebro para seus músculos e nervos. Não, você não usa, vai perder. É verdade. Tá, interessante. Sabe que você me fez lembrar de aulas que eu já ouvi, livros que eu já li, que o irmão diz que Deus faz a mesma coisa na vida cristã, que a Bíblia tem que habitar no nosso corpo. E quando a palavra de Deus habita no corpo, a mão, quando a pessoa fica com raiva, a mão não vai socar uma pessoa, que ela perdeu esse reflexo, né? A língua também não vai, né? Logo xingar palavrão, né? Os olhos se desviam de certas coisas e procuram outras coisas, porque tudo foi treinado de acordo com os preceitos de Deus, né? Na realidade, Olério, se nós, cristãos, tem que se preencher de coisas boas, porque a palavra nos alerta que a boca só fala do que o coração está cheio, né? Amém. Então, preencher de coisa boa que não tem espaço para as coisas ruins. Amém. Boa noite, Adjalvo. Está nos ouvindo? Está ouvindo, Adjalvo? Não? Muito bem. Então, falta mais um exemplo. Tem o soldado, o atleta e o labrador. Outro dia eu estava lembrando que meu avô, o pai da minha mãe, tinha uma fazenda muito pequena, dava para sobreviver, mas nunca teve muito dinheiro, mas ele estava todo dia lá, trabalhando a terra, né? Plantando, cultivando, colhendo, depois levando para vender. Não tinha um dia de descanso, praticamente. Parava domingo para louvar o Senhor, mas é um trabalho constante. Mas ele planta hoje, vai colher quando? 3 meses. 3 meses mais ou menos, né, Fátima? Então, na mesma forma, na vida cristã, nós estamos plantando hoje para colher lá na frente, né? Exige um esforço da nossa parte. Deixa eu ver. Aí, chegando no versículo 8, Daisy, poderia ler 8, por favor? Pode ser 8 e 9, que é uma frase só. Posso. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas, como um malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Amém. Obrigado. Então, nesse versículo 8, vemos 2 lados sobre Jesus. E estava lendo hoje que as seitas, as heresias, geralmente falam sobre um lado e não outro lado.
que aqui está dizendo que Jesus Cristo, quais são os dois fatores? Ele ressuscitou dos mortos, quer dizer que ele é divino, ele é o Filho de Deus, mas ele também é descendente de Davi, um ser humano. Então, através dos séculos, houve já vários grupos ou que negam a divindade de Cristo, que geralmente hoje é o que muita gente fala, né? Se você fala com uma pessoa que não segue a Bíblia, muitos vão até concordar que Jesus foi uma boa pessoa, né? Ensinou coisas bonitas, deu uma vida louvável. Mas aceitar Jesus como Filho de Deus, muitos vão negar, né? Que ele nasceu de uma virgem, que ele fez milagres, muitos não aceitam. Mas na época do primeiro século, havia alguns que acreditavam que Jesus foi divino, mas ele não foi realmente um homem, que ele veio, mas não tinha um corpo, até quando na igreja a gente estudou 1 João. Essa foi uma das coisas lá, né, que João está sempre falando que Jesus veio em corpo, né, que Jesus veio como um ser humano. Então, Jesus é totalmente homem e totalmente Deus, as duas coisas, né, no mesmo ser. E onde estava Paulo quando escreveu essa... pode falar, Wellington. Não, ia acrescentar justamente que para os judeus, Jesus, que para eles é Yeshua, Yeshua é um homem, era um homem, não era filho de Deus, para eles era um profeta, simplesmente. Exatamente. Eles não aceitavam Jesus como filho de Deus, por isso que Saulo estava perseguindo a igreja, dizendo que os cristãos estavam blasfemando. Até foi o que os judeus falaram quando crucificaram Jesus, né? Muito bem. Creio que o Wellington falou semana passada que Paulo estava onde quando escreveu essa carta? Preso. Preso, né? Então é bonito aqui no 9 que ele diz o quê? Eu estou preso, porém... Como é que ele completa ali no 9? A palavra de Deus não está algemada. A palavra de Deus está livre, né? A palavra de Deus, ninguém prende essa palavra. Obrigado, irmão. Então, os homens têm uma influência, podem fazer várias coisas, mas não podem parar o evangelho. Até interessante, muitas vezes, quanto mais tentam parar as coisas, mais a palavra cresce. Às vezes a igreja... Tem uma parte que fala se quando calar, as pedras falarão, né? Isso, Jesus falou isto, não foi, Fátima? Agora eu levo. As pedras falarão. Amém. Então, Francisco, depois o Valnei. Agora, a resposta, o resultado de tudo isso, que maravilha de resultado, está no 10 até o 13, né? Sim. Gostaria que eu lesse do 10 ao 13? Lê só o 10, fala do 10, depois eu vou deixar o 11 em diante para daqui um pouquinho. Tá. Então tá. Então vamos ler o 10. Na minha Bíblia está escrito o seguinte: por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Que bênção, hein? Então, mais uma vez, dificuldades teremos. Sim. Mas é como, até podemos voltar, né? É como o soldado, como o atleta, como o lavrador, e todos enfrentam dificuldades, mas fazendo como devem fazer lá na frente, vão dizer que valeu a pena, né? Que vão alcançar a bênção. E a do lavrador, eu acho muito importante, porque ele fala que ele tem direito a participar o primeiro a participar dos seus frutos. Isso. Né? Isso muito é bem. muito bom. Né? Valnei?
Não, meu comentário era lá em Atos. Sim, pode falar. Gamaliel defende os apóstolos, né, que estavam pregando o evangelho, e Gamaliel fala peraí. Lá no Sinédrio, Gamaliel, o povo queria matar os apóstolos, né, que estavam pregando o evangelho, né? Aí Gamaliel vai e fala, deixa quieto, se for... Já vieram vários na frente dele e não deu certo. Se for de Deus, vai continuar. Se não for, vai. Só que né? Então, certamente ninguém consegue parar o que é de Deus. A palavra de Deus não tem obstáculo para aprender. Embora eu discordo com uma parte ali de Gamaliel, que eu vejo ali, se você levasse ao pé da letra, uma coisa crescendo significa que Deus está abençoando. Mas acho que nem sempre é assim, que nós podemos ver vários grupos crescendo, mas não é porque Deus está abençoando, é a mentira que está crescendo, é o mato que cresce mais do que a planta correta. Essa lembrança política, né? A corrupção aumenta toda hora. O joio cresce no meio do trigo, né? Então, vamos agora do 11 ao 13. Eu vou pedir o Ricardo para ler. E eu não sei se é ou não é, mas alguns acham que aqui naquela época foi um corinho, um hino que cantavam. E na Bíblia da Patrícia não ficou tão assim, que a Bíblia dela é mais explicada, mas na minha, acho que do Ricardo também, até parece um poema, né? Uma letra de um louvor. Pode ler, Ricardo? Eu tenho aqui até as duas traduções, tá? A Ferreira de Almeida e a NVI. Versículo 11. Esta palavra é digna de confiança. Se morremos com ele também viveremos. Se perseveramos, com ele também reinaremos. Se o negamos, ele também nos negará. Se somos fiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Quem gostaria de falar sobre a esperança que encontramos nessas palavras? Olha, eu gostaria de falar, porque aqui eu vejo uma preparação e o cuidado para que a gente chegue, né, à coroa da vida. Porque está bem claro, se você negar, também será negado. Se somos fiéis e ele permanecer fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Então, eu vejo aqui uma preparação, um cuidado que nós devemos ter com a palavra de Deus se queremos ser salvos, ser eleitos por Deus. É isso que eu vejo. Eu gostaria que o Adejalvo falasse, que eu já ouvi Adejalvo falar sobre esse assunto no passado. Antes de eu falar, eu entrei atrasado. Eu dei boa noite. Então, boa noite, irmão. Boa noite a todos. Boa noite. Essa parte aqui nos dá o quê? A motivação para andarmos da palavra. Porque o verdadeiro cristão tem várias colunas que sustentam, né? É a fé, a oração, o louvor, o amor, mas a coluna mestra é a obediência. Então, se nós morremos com ele, que nós temos que participar. Nós temos que andar em obediência à palavra para usufruirmos de todas as benesses, de todas as promessas que estão aqui. E Paulo, lá em 2 Coríntios 5,15, fala textualmente, ele morreu por todos, para os que vivem, não vivem mais para si mesmo, mas para aquele que morreu na cruz e ressuscitou. Então, aí, fechou.
nós temos que andar seguindo os passos de Jesus, agora e sempre. Amém. Nos esforçando cada vez mais. Amém? Amém. Permanecer, né, irmão? Isso. Permanecer a palavra certa. Eu pensei, Francisco, que a Dejava fosse falar que o principal é a perseverança. Eu vejo que todas as outras qualidades, né? O amor, a fé, são essenciais. Mas se não permanecer no amor, se não permanecer na fé... Não vale nada. Eu pensei quando já fosse falar em permanecer, né? Também pensei nisso. Mas ele falou a mesma coisa. Não, mas a obediência é permanecer. Isso. É a mesma coisa. São sinônimos, né? Obediência e permanecer é a mesma coisa, eu acho. Quase a mesma coisa. Né? Então, tem muitas pessoas que falaram um pouco hoje. Não sei se a Daisy, a Patrícia, Flávia, Sandy, alguém quer entrar agora? Patrícia? Eu acho que a esperança, né, com tudo isso que o irmão falou, claro que é isso também, a esperança da gente é saber que Deus é fiel. E tudo que ele promete, ele cumpre. E como está dizendo, né, se nós morremos com ele, certamente viveremos com ele. Então, essa palavra, né, é muito fiel à palavra de Deus. Essa é a nossa garantia, sabermos que Deus ele não falha com a gente nunca. E vamos obedecer para permanecer. Né? E essa é mais uma coisa que o mundo não entende, né? Que o mundo pensa que morreu, acabou. Mas em Cristo é morrer para viver. Tem uma coisa também que eu gostaria de falar. Eu acho muito importante o amor, a fé, benevolência, mas são as coisas que no decorrer de sua vida, dependendo da situação, você pode perder tudo isso. Agora, o mais certo é você permanecer nisso até o fim. Que fim? Da nossa vida aqui, né, no planeta Terra. Aí sim, aí está tudo resolvido, porque eu acho que permanecer nas coisas fiéis é a chave é o segredo da história, né? Amém. Troço bom. Obrigado. Daisy? Esse negar a Jesus, quando você sabe que tem que fazer alguma coisa e não faz, isso também é negar Jesus? Bom, não é bom, né? Certamente não é o certo. Creio que pode ser um tropeço. Eu caí, eu desviei, mas levantei e agora estou seguindo. Mas vamos evitar, né? Ou se negar a si mesmo, assim. O que você acha, Daisy? Assim, né? Eu acho assim, quando a gente também não dá um bom testemunho, será que também, né? A gente está negando. Tudo isso está certamente tem várias consequências, né? Não dando bom testemunho é ruim para o nome de Jesus, para a reputação da igreja, atrapalha a conversão das almas e pode levar outro irmão a pecar, tropeçar, e a nossa própria fé fica mais fraca. Então, não tem nada de bom ali, né? Mas, se quando erramos, vamos pedir perdão a Deus, vamos nos arrepender, levantar e tentar de novo, né? Ô, Léo, falando para essa moça aí, como é que é o nome dela? Daisy. Daisy, a palavra de Deus nos deixa bem claro. Se você sabe fazer o bem e não faz, comete erro. Agora, que bem, isso que eu falei está escrito na Bíblia. Agora, a minha interpretação.
Eu acho que quando você quer fazer o bem, mas não tem condições de fazer, ou não pode, exige de mim situação financeira, algo que eu não tenho, que eu não posso, isso não é falhar com Deus, porque você não pode. Agora, quando você pode fazer o bem e não faz, aí você comete erro. Isso é a minha interpretação. Se eu estiver errado, por favor, Lério, me corrija. Eu acho que você falou que eu não posso ajudar todas as pessoas no Brasil, mas eu posso ajudar a pessoa que está na minha frente. Né? Ou mais próxima, isso aí. Muito bem. Tem outra pessoa? Estou olhando aqui para as perguntas. Aqui tem uma, a penúltima na nossa folha, se você tiver. Como você pode encorajar o irmão na nossa congregação? Você lê essa passagem pensando não só na sua vida, mas na vida da sua irmã, na vida do seu irmão. O que você pensa? Qual é a nossa responsabilidade, né? Se podemos fazer e não fazemos, estamos errando, quem nós podemos encorajar e como fazer isto? Olha, eu acho que nessa situação, no meu ponto de vista, eu gosto de falar, então eu vou falar. No meu ponto de vista, tem várias maneiras de você poder ajudar. Uma delas é estar sempre presente, né? E outra é ver a pessoa necessitada e você ir lá, estar presente também. Então, existem várias maneiras de você fazer o bem. Não é dizer que só faz o bem se der dinheiro, se der casa, se der comida. Tem várias maneiras de você fazer o bem para fortalecer a pessoa. E para a igreja, todo mundo está sempre presente. Quem está lá, esse irmão aí é um irmão que está sempre aqui, buscando a Deus. Eu acho que ajuda o outro também a fazer a mesma coisa. Amém. Então, Francisco, você vai dar sua vez para outro agora, né? Dou sim. Agora, não, até o final eu não vou falar mais. Então, tá bom. Patrícia? Na boca. Ai, irmão Francisco, é uma bênção. Eu acho que é a gente também mostrar para o irmão que ele não está sozinho, né? Tentar mostrar que ele tem ali apoio, que ele tem amigos verdadeiros que vão estar sempre do lado dele para aquilo que ele precisar. Se mostrar disponível, né? Se prontificar a ajudar. Tá bem? Chegar ao lado da pessoa e ser uma amiga, né? Adjalvo? Depois a Rony. Eu acho que o básico é você dar o exemplo, buscando sempre mostrar o irmão que suas atitudes são coerentes com a palavra de Deus. Certo? Então, isso é uma motivação para qualquer um. Se vê um irmão passar por uma tribulação, dizendo glória a Deus, eu, por exemplo, eu já passei, eu estou desde 2018 nesse vento forte, mas eu digo, irmão, eu estou fincado na rocha, que é Jesus. Eu sou enxertado na videira verdadeira. Então, o que vier está bom, não tem problema nenhum. Então, esses exemplos, eu acho que fortalece qualquer um. Obrigado, Holly. Realmente, dizendo a mesma coisa, Patrícia. Quando eu vou para a igreja, eu estou recarregando. Eu tenho fé. Todo o tempo eu estudo, eu oro, mas nada como igreja na minha casa. Não, eu encontrei um pastor uma vez, ele disse, nossa, todo mundo está saindo da igreja, um para outro, outro para lá, para lá. Eu disse, não, eu tenho... Ele me perguntou onde eu fui, ele disse, então, nossa, tão longe. Quanto tempo? Mas talvez 1h30. Nossa, realmente essa é sua casa, não assim. Minha casa, essa é minha família em Cristo. E quando eu estou lá, eu dou abraços para as pessoas, nossa, me dá esse amor de Jesus, graças a Deus.
Então, gostei do exemplo da Holly, que é um exemplo bem prático em 2022. O que eu tenho aqui, né? Todo mundo conhece, tem o celular, tem que recarregar, né? Senão o celular não funciona. E temos que ficar ligados com Deus, ligados com a palavra de Deus, ligados com nossos irmãos. É fundamental. Sim, Valnei? Baseado no que o irmão Adjalvo falou. Ele veio desde 2018, né? Passando por esse problema. E Paulo falou aqui como foi lido, né? Espera aí. Fala sobre o sofrimento. Isso. Participa dos meus sofrimentos, né? Então, Paulo quis dizer o quê? Que o cristão, ele sofre também. E o irmão Adjalvo falou, sem ele perceber, ele é exemplo para a igreja, entendeu? Porque as pessoas veem, né, as dificuldades, às vezes o sofrimento do irmão, mas isso é exemplo que os cristãos do passado também sofreram. Tiveram uma vida também, muitos tiveram vida de sofrimento e serviram de exemplo. Aqui em Santíssimo, tem uma irmã, não sei se o irmão conhece, a irmã Natália. Não. Ela é uma baixinha assim, ela faz tratamento de hemodiálise, entendeu? Mas você vê naquela irmã o exemplo que ela dá de fidelidade, todo domingo ela está na igreja lá, ela é bem conhecida aqui em Santíssimo, a irmã Natália. Irmão conhecer, de cara já vai gostar dela, não tem quem não gosta daquela irmã. Ela é Então, eu vejo também nela um exemplo muito grande de perseverança, entendeu? Tu não vê aquela irmã chorando, tu não vê aquela irmã reclamando, tu só vê ela sorrindo, entendeu? Tratando. Então, isso são coisas que servem de exemplo para um bom cristão, né? Para a gente que está caminhando. Essa irmã me faz lembrar da nossa irmã Amélia, e da perseverança da Amélia, da determinação da nossa irmã. Muito bom. Mais alguém? Alves? Flávia? Esteia? Não? Sim, Flávia? Levantou o dedinho? Não? Não, eu dei tchau para a Holly. Ah, tá bom. Boa noite, irmãos. Eu cheguei atrasada porque eu estava no trabalho. Seja bem-vinda. Vamos ver seu rosto, ter você aqui no nosso meio. Amém, igualmente. Então, vamos ter uma oração agora, para depois ter a nossa oração pelos pedidos. Oremos ao Senhor. Pai amado, Pai maravilhoso, agradecemos ao Senhor que aqui nesta passagem acabamos de ler o que nós já sabíamos, que o Senhor é fiel, que não são nossos tropeços ou nossa desobediência ou qualquer falha da nossa parte que vai causar o Senhor de falhar, que o Senhor é perfeito. Para o Senhor é impossível não ser fiel. O Senhor é amor, o Senhor sempre há de amar, sempre será um Pai que cuida de nós, um Pai que está ali para nos ajudar. Agradecemos, Pai, pela sua graça, porque é pela sua graça que nós caminhamos. E nós agradecemos, Pai, por esta carta, uma carta pessoal de Paulo para Timóteo, mas essas palavras que serviam com certeza tanto para Timóteo, também servem para nós, que nós, Pai, possamos ser bons soldados, seguir nos passos do atleta, ser aquele fazendeiro que planta e trabalha para depois colher lá na frente. Que essa seja, Pai, a nossa atitude em Cristo Jesus, sempre perseverando, sendo obedientes, nunca desanimando, também, Pai, pensando na nossa irmã, no nosso irmão, que possamos estender a mão, dar uma palavra de ânimo, de incentivo, para que todos nós, Pai, possamos perseverar e sermos encontrados fiéis no dia final. Obrigado, Senhor, nós agradecemos.
Em nome de Cristo Jesus. Amém. Então, vou parar aqui.